Boa tarde, boa tarde. Pastor Genivaldo falando de São Paulo, hoje dia 11 de novembro de 2018. Esse vídeo do número de 143 e o título é A Idade ou a Qualidade de Vida? Hoje eu pensei bastante, a gente quando chega nos 73 anos tem que pensar, não é? Pensar que não somos eternos, pensar que a partir dessa idade a gente já precisa ter um pouco mais de cuidado com a vida, com a alimentação, com o sono, que a gente dorme. E eu queria refletir um pouco sobre este assunto e pensando exatamente no que está lá no Salmo 90, verso 12, em que diz o seguinte: o salmista ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A idade ou a qualidade de vida? Bem, as duas coisas precisam nos acompanhar e nos acompanham. Uma delas é a idade, essa não tem jeito. Quando você menos espera, você já passou dos 15 anos, dos 20, dos 30, dos 40, dos 50 e começa a perceber alguns traços, algumas rugas e alguns fios de cabelos brancos na cabeça. E qualidade de vida é o método utilizado para medir as condições de vida de um ser humano, a maneira como a pessoa vive. Conjunto das condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos. A gente que, quando você toma pé, não é? Eu não vou mostrar a quantidade de livros que eu tenho aqui, que está tudo muito desorganizado, tem umas centenas aí de livros, uma boa quantidade já lidos, e hoje eu estou um pouco mais, mais pé no chão, mais tranquilo, já não ando mais lendo como lia antes, talvez pela canseira mental, em função do meu trabalho, na condição de contador, a gente está sempre aí se atualizando com tudo aquilo que acontece no fórum do governo. E, de certa forma, lembro-me da minha infância, como era a nossa vida. Eu nasci no estado do Rio Grande do Norte, município de Macaíba, que faz parte da Grande Natal, em 9/11 de 46, num domingo às 10h30 da manhã. Minha mãe teve essa alegria de me trazer ao mundo. E vivi uma boa parte da minha infância no Rio de Janeiro, em Mesquita, que era um bairro, um anexo lá de Nova Iguaçu, e virou município. Uma vida muito modesta. Não posso dizer que nós tivéssemos uma alimentação farta, de qualidade, nem sonhava, nem imaginava o significado disso. Mas qualidade de vida não significa também você almoçar em Paris e jantar na capital da Inglaterra, em Londres. Tem nada que ver uma coisa com a outra. Você pode até gastar fortuna num grande hotel, num grande restaurante, comida feita pelos nomes mais conhecidos mundialmente como chefes de cozinha. Isso não representa qualidade de vida. A qualidade de vida ela tem fatores internos e externos, né? Eu quero admitir que os fatores internos para uma boa qualidade de vida acima de tudo e além de tudo, ter paz no coração. Em abril de 1965, entreguei minha vida a Cristo. Ouvi o convite do Evangelho, o anúncio, apesar de ter uma tradição cristã, por ter um avô que era pastor e já dorme no Senhor. Então, a minha primeira infância, vez por outra, é levado à igreja, participava dos cultos, ouvia os cultos, principalmente no Rio de Janeiro. E aos 18 anos, eu dava um pouco de trabalho para minha mãe, mas eu chegava bêbado em casa. Terrível. Eu me lembro da última bebedeira que eu quis matar o meu irmão, que também já faleceu, e de bêbado, né? Ele quis me atropelar. Enfim, bêbado não gosta muito de ser pressionado para nada.
E quando entreguei minha vida a Cristo em 65, tudo se transformou. E graças a Deus, eu posso admitir que o fator interno para uma boa qualidade de vida é você ter paz com Deus. Porque a paz com Deus proporciona a paz com os semelhantes. Uma pessoa que tenha absoluta paz com Deus, ele não se desgasta, ele não sofre por conta de problemas futuros. E tem muita gente que às vezes se desgasta porque sofre com problemas que nem existem ainda, né? E há outros porque vivem estressados com um colega de trabalho, ou com alguém da família, ou alguém do bairro, vizinho, seja lá o que for. Eu até ontem, no último vídeo, falando sobre Abraão, não é? Quanta paz no coração tinha Abraão, tendo a sua mulher estéril, Sara, e já com 90 anos, quando recebeu a promessa de dar à luz a um filho, até duvidou de que isso pudesse acontecer. Mas a gente percebe que Abraão nunca perdeu a paz, mesmo diante da proposta de Deus de que ele fosse até Moriá e lá ele oferecesse Isaque em sacrifício. Antes que alguém diga bobagens por aí, não é que Deus é um Deus que gosta de sacrifícios humanos, aquilo foi um teste de fé para Abraão, que passou com nota alta. E Deus disse depois acerca da fé de Abraão: agora eu sei que tu temes a Deus. E abençoou Abraão muitíssimo. E a palavra de Deus nos traz essa tranquilidade. Uma outra coisa muito importante, eu estava até lendo há pouco a postagem de um amigo, Bruno, no Face, quando ele falava sobre as coisas que a igreja faz no meio da sociedade, em questões sociais e na questão das transformações de vidas, porque ao longo desses anos, como cristão, como pastor, eu pude ver tantas vidas serem transformadas. Pessoas que chegavam em casa, e quantos, né? Chegavam em casa, entrava pela porta da frente, a família saía pela porta dos fundos, porque era fatal, ia dar briga, ia dar confusão, ia dar violência. Mas onde o Evangelho chega, chega a paz, chega a tranquilidade, chega a serenidade. O que dizem acerca de religião, pouco me incomoda, né? Isso não importa para mim, porque Deus não é uma religião, Jesus não é uma religião, o Evangelho não é uma religião, é uma proposta de vida, uma vida saudável. Então, com o conhecimento da palavra de Deus, nunca mais provei bebidas alcoólicas, beber bebidas alcoólicas, e passar a noite em claro, porque estava lá em jogatinas ou em farras, mas você vai dormir mais cedo. Isso tudo representa qualidade de vida. Não obstante a isso, desfrutamos de uma serena paz, porque a vida, eu estava até lendo Daniel lá no capítulo 12, versículo 2 a 3, quando ele diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E alguns pensam que o homem morre, ele reencarna, ele volta a esta vida. Ora, mas quem gostaria de voltar a esta vida e vendo toda essa violência que obviamente lá vai se estendendo e cada vez maior, com maior expressão, quando Deus promete para nós novos céus, nova terra, onde habita a paz, onde habita a justiça? Por que trocaríamos isto? Não é? No tocante à questão de alimentação ou de coisa, a gente sabe que, lendo a história da humanidade, a gente sabe que houve fome, mas a gente, quando lê também, percebe que as pessoas não comiam, sabe, assim, aquela coisa na babesca, né? Não. A comida se resumia, parece que, no essencial para a manutenção do corpo, para o corpo ficar em pé e poder trabalhar. Mas eram pessoas que viviam muitos anos. Eram pessoas que chegavam na sua velhice, numa boa velhice. E hoje nós discutimos essa questão da idade, né? Então eu com 73 anos, eu confesso que não tenho lá muita preocupação. O que na verdade me incomoda não é se vou chegar nos 80 ou se passo dos 80. A questão da qualidade de vida
para mim, ela reside muito mais na preocupação em que a gente não dê trabalho para ninguém. Isso realmente incomoda. Quando as doenças tomam conta do corpo, e a gente vê notadamente por conta dos alimentos industrializados, enfim, de tantas coisas, não é? O uso de agrotóxicos, tantas coisas que comprometem a saúde da pessoa. Não é? No meu tempo, quando criança, pouco ouvia falar em câncer, nessa doença terrível. A primeira vez que eu ouvi, eu tinha meus 10 anos de idade, quando soube que o pai de um amigo na mesma rua lá tinha falecido com câncer de próstata, mas era tão raro a gente ouvir isso. E hoje o câncer é uma das doenças que mais mata na face da Terra. E tudo a gente sabe que é em função da péssima qualidade da alimentação. Não fosse isso, podíamos até comer pouco. Não precisaria ter tanta variedade de comidas, entende? Mas certamente nós teríamos muito mais proveito, na nossa muito mais qualidade de vida. O que é importante é que a gente se cuide, não há dúvida nenhuma. Tanto a mulher quanto o homem, problema de próstata, problema de mama, que são suscetíveis ao câncer, não é? Que se cuidem. E mesmo dizendo isso, a gente sabe que nem todos nós corremos aos cuidados médicos com frequência, porque hoje, quando se fala em medicina preventiva, a gente sabe que ela pouco existe para a maioria. Existe para uma minoria muito resumida, não é? Ou muito reduzida, considerando a população, não vou nem dizer mundial, mas a população brasileira, para você conseguir um atendimento no SUS, para cuidar de coisas que já incomodam, que já perturbam, é uma dificuldade muito grande. Mas, de qualquer maneira, a coisa mais importante é a gente saber agradecer a Deus pelos anos de vida. Vi lá no livro de Eclesiastes 12, que é bastante conhecido, quando diz ali: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, eu não tenho neles contentamento. Se existe uma coisa que eu faço com alguma frequência, ou quem sabe até com muita frequência, mas sem estresses também, sabe? Sem aquela coisa de preocupação, é exatamente a leitura que faço do meu corpo. E comparo a um veículo que você tira da fábrica, 0 km, sai com ele pelas ruas aí, depois de 4, 5 anos começa a bater pino, começa a ter que trocar uma peça aqui, outra ali, vai mexendo, e as coisas também vão acontecendo no nosso interior. As coisas vão ocorrendo assim, até que chega um tempo em que se uma doença não cortar o fio da existência antes, mas é o que nós poderíamos chamar de falência dos órgãos. Quando nada mais funciona, você vai para a eternidade. Agora, só para finalizar, a coisa mais importante na vida do ser humano, que passa por aqui, sabe, com uma rapidez muito grande, porque é 70 anos o que passa de ser enfado e canseira, diz o salmista, é você ter a certeza de em qual eternidade você será encontrado. E para que a gente tenha certeza de que teremos uma eternidade de paz com Deus, é amá-lo acima de tudo. É reconhecer o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nossas vidas, entregando a Ele toda a nossa preocupação, todos os nossos cuidados, porque vocês sabem que às vezes eu encontro pessoas e ele pergunta para mim: quantos anos o senhor tem, pastor? Eu digo: eu tenho 73. Nossa, eu estou com 55. Aí eu não falo nada, porque quando eu olho a pessoa com 55, tem pessoas que estão mais acabadas do que eu, não é? Então realmente assim, ruim. Mas tudo por quê? A pessoa vive uma vida estressada. Se você considerar também aquelas pessoas que fumam, que bebem, como liquidam a própria vida, destroem a própria vida, então tudo isso é uma coisa terrível. Então, às vezes é preferível a qualidade de vida do que a preocupação com a idade. E isso nós podemos conseguir com um pouco de cuidado e com a graça de Deus. Por isso o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde a cada um de nós, e que possamos perseverar firmes nos caminhos do Senhor, porque nada mais importante do que ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, Deus vos abençoe, e sigamos, os anos nos esperam,
até chegar lá. Amém? De que terminar, terminou. Queremos ser levados aos umbrais da eternidade e atravessar as portas eternas, sempre agradecido a Deus, confiados em Deus. Grande abraço.